Olá pessoal, bem-vindos à aula 2 do nosso curso DNA IBM. Então a gente está aí na segunda aula e no dia de hoje a gente vai falar sobre as marcas de um cristão. Esse é o tema da nossa aula. Eu queria, para começar, a orar com você. Vamos orar juntos então? Pai, muito obrigada por essa oportunidade que nós temos de estarmos aprendendo mais da Tua Palavra, mesmo que de forma remota, através desse vídeo. Pai, peço que esse vídeo chegue no coração das pessoas e que a Tua Palavra venha ser viva e eficaz no coração de cada um, trazendo transformação e permanecendo na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje a gente vai falar, como eu disse, sobre as marcas de um cristão. E na aula passada, na aula 1, se você não assistiu a aula 1, volte lá e veja a parte 1 da aula 1, a parte 2 da aula 1. Nós falamos sobre o que é igreja na aula 1 e quais são as marcas da nossa igreja, quais são os valores da nossa igreja. E hoje, então, nós vamos trazer essas marcas para a nossa vida pessoal. Quais são as marcas de um seguidor de Jesus, de alguém que faz parte da Igreja de Cristo? Então é isso que a gente vai conversar sobre hoje, nessa aula, as marcas de um cristão. E a igreja, ela é composta por todos os salvos por Jesus, todas aquelas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. A gente viu sobre isso, é a igreja que a gente chama a igreja universal, a igreja de todos os cristãos, e a igreja local tem a sua expressão, é a expressão da igreja universal na localidade, e nós somos uma igreja local, a Igreja Batista Missionária, aqui em Ribeirão Pires, ou em Leme, ou em quaisquer outras localidades onde a gente vai iniciar trabalhos e abrir igrejas também. Então, nós somos a igreja, as pessoas que foram alcançadas por Jesus. E a ênfase do Novo Testamento, ela é na igreja local. Por quê? Porque a igreja local faz a diferença na sua localidade, aonde ela está inserida, onde ela está atuando. E da mesma forma que todas as pessoas têm marcas na sua vida, todos nós trazemos marcas das nossas histórias, da nossa vivência, da nossa família de origem, das coisas que aconteceram conosco, da nossa genética. Então nós trazemos essas marcas. Da mesma forma, nós como cristãos precisamos carregar também as marcas do que Cristo fez na nossa vida, as marcas de Cristo em nós. É muito interessante a gente observar na Bíblia que a primeira vez que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos foi na igreja de Antioquia, lá em Atos 11, 26. Os cristãos de Antioquia, os seguidores de Jesus, ali na cidade de Antioquia, se identificavam de tal forma com Jesus que eles foram reconhecidos como sendo pessoas parecidas com Jesus. Cristãos quer dizer pequenos cristos. Então, aqueles irmãos de Antioquia se pareciam de tal forma com Jesus, seguiam com tanta fidelidade os ensinamentos e o exemplo de Cristo, que foram chamados de pequenos cristos, cristãos. E é daí então que vem a origem de como nós nos denominamos. Então nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus e precisamos então dessa forma carregar as marcas de Cristo, nos identificarmos de tal forma com os ensinamentos e com o exemplo de Jesus que as pessoas venham enxergar Cristo em nós. Então é importante a gente saber o que é um cristão. Pense aí comigo, o que é um cristão? Se alguém falar para você, mas o que é um cristão? Nós precisamos saber responder, não é verdade? Então, cristão é alguém nascido de novo em Cristo, o que quer dizer que após ter ouvido o Evangelho e tendo nele crido, se arrependeu dos seus pecados e recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E quando isso acontece, quando a gente ouve o Evangelho, crê em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos transportados das trevas para a luz e somos selados com o Espírito Santo. Nesse ato, então, o cristão recebe a vida eterna e se torna um filho de Deus por adoção.
um membro do corpo de Cristo, um sacerdote de Deus e uma testemunha de Cristo aqui na terra. Então nós fomos adotados por Deus por meio do sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus possibilitou essa nossa adoção como filhos, e então nós nos tornamos filhos de Deus. A gente vai ler aqui, na sua apostila tem diversos textos, mas nós vamos ler os 2 primeiros, que trazem uma base bíblica para a gente a respeito desse ensinamento do que é ser um cristão. Então, começando com o texto de Romanos 10, do 8 ao 10. Diz assim: mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, aqui nós vemos que se nós confessarmos com a nossa boca, com os nossos lábios, que Jesus Cristo é o Senhor e crermos em nosso coração que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou por nós, nós seremos salvos, porque nós cremos com o coração e com a nossa boca nós confessamos para a salvação. Por isso que a gente traz tanta essa importância da confissão, de nós falarmos com a nossa boca, de nós realmente declararmos isso, que Jesus é o Senhor da nossa vida. E João 1,12 traz pra gente esse ensinamento a respeito de termos nos tornado filhos de Deus. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus e o recebe em seu coração se torna um filho de Deus. Que maravilha, que bênção é termos essa oportunidade, um privilégio para nós. E então, nós, como seguidores de Jesus, como salvos nele, como novas criaturas, como a gente vê em 2 Coríntios 5,17, como sacerdotes e testemunhas de Cristo aqui na terra, como a gente vê em 1 2,9, precisamos ter uma vida transformada. Quando Cristo entra na nossa vida, a nossa vida é transformada e então a forma como agimos, a forma como nos comportamos, as nossas atitudes e ações precisam refletir essa transformação que aconteceu no nosso interior. Então vamos refletir nesse momento, reflita comigo, pense, quais são as características de uma pessoa cristã? Quando a gente fala, né, um cristão, uma cristã, alguém que segue a Jesus, quais seriam as características dessa pessoa? É importante a gente pensar. Então seria uma pessoa amável, sincera, leal, verdadeira, paciente, amável, bondosa. Lembra lá dos frutos do Espírito Santo? Esse fruto manifesto na nossa vida traz essas características que vão diferenciar quem nós somos. O cristão, então, ele após ter nascido de novo, ele passa a ser dirigido por quem? Pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que produz em nós, então, esse fruto e essas mudanças no nosso estilo de vida, que então é caracterizado pelo amor ao próximo, por uma vida em santidade, a forma de viver muda, um profundo desejo de conhecer mais a Deus. A palavra de Deus vai dizer que é Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar, e esse desejo de conhecer mais a Deus vem do próprio Deus na nossa vida. A fome da palavra de Deus, a sede da oração, de passar tempo com o Senhor, de nos alegrarmos em adoração e de estarmos em comunhão com outros cristãos. É muito importante, uma vez que a gente entrega a nossa vida a Jesus, que nós tenhamos esse tempo de comunhão com outros cristãos também. E a gente tem aqui alguns textos que trazem para a gente algumas características de uma vida transformada. Então, na sua apostila, se você olhar na página 2, na aula 2, nós temos alguns textos que trazem essas características para nós. Nós vamos ler esses textos e verificar, então, quais são as características de uma vida transformada pelo Senhor. O primeiro texto que a gente vai ler é Romanos 8,14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja,
todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós, então, que somos filhos de Deus, precisamos o quê? Ser guiados pelo Espírito Santo. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Qual é a marca aqui, a característica do discípulo de Jesus? O amor uns aos outros. Então, o amor pelas pessoas é uma marca que vai mostrar que nós somos seguidores de Jesus. Em 1 João 3, do 9 ao 10, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Ou seja, aquele que é nascido de Deus muda a sua vida, ele não vive na prática do pecado constante, desregrada, sem arrependimento. Não, ele pratica a justiça, ele vive de forma diferente. Em Efésios 6:18, a gente vê também como uma marca do cristão. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A marca aqui do cristão é a oração, a perseverança na oração. Nós que somos filhos de Deus, precisamos estar em contato, em comunhão com o nosso Pai, em conexão com Ele, e isso é feito através da oração. Orar é falar com Deus. Então nós precisamos falar com o nosso Pai, precisamos falar com Ele, receber dele direção e também responder, entregar a Ele todas as coisas. A oração é a marca na vida de um cristão verdadeiro. João 4:23 vai trazer para a gente mais uma marca do cristão. Jesus então disse: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ou seja, a adoração é uma marca na vida do cristão. Precisamos ter uma vida de verdadeira adoração a Deus, procurando colocá-lo como o primeiro, como tendo primazia em tudo que fizermos, em tudo que somos. Ele é o primeiro. Adorar é você reconhecer o valor de algo, e quando nós reconhecemos o valor de Deus na nossa vida, colocando-o em primeiro lugar, estamos expressando a Ele uma verdadeira adoração. Então nós vemos que a nossa forma de agir é completamente transformada quando recebemos a Cristo. Uma vida transformada, então, vai ser marcada por mudanças na sua forma de pensar e agir. Então é natural, é normal, é esperado que quando uma pessoa tem um encontro real e verdadeiro, porque nós podemos, as pessoas podem ter encontro com Jesus só da boca para fora, pela emoção, mas não entenderem de fato e não receberem a Cristo no seu coração de verdade. E aí não há mudança, mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nossa vida começa a ser transformada, nossa forma de pensar e agir vai sendo mudada. Então, nós precisamos impactar as pessoas ao nosso redor com um bom testemunho, tanto na nossa casa, dentro da nossa casa, quanto fora de casa, para que as pessoas vejam em nós cada vez mais uma vida transformada, uma vida parecida com Jesus, que manifesta o fruto do Espírito Santo no seu dia a dia. Conforme a gente vê em Gálatas 5, 22 e 23, que traz o fruto do Espírito para nós. Diz assim, então: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui nós vamos parar e refletir um momento. Nós temos aqui as áreas do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a nossa reflexão hoje precisa ser, então, em quais dessas áreas do fruto do Espírito você precisa melhorar? Pare e reflita por um momento.
Será que é no amor? Está faltando amor na sua vida, na sua forma de agir, na sua forma de se relacionar com as pessoas? Está faltando paciência? Está faltando bondade? Você não tem expressado a bondade de Cristo? Talvez mansidão, você não tem sido manso e humilde? Reflita agora. Quais são as áreas do fruto do Espírito que ainda não estão se manifestando plenamente na sua vida e coloque isso em oração diante do Senhor. A Bíblia fala que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele nos perdoa e nos purifica e Ele fortalece a nossa vida. É o Espírito Santo quem opera em nós. Então, nós podemos clamar e pedir que o Espírito Santo venha encher cada dia mais a nossa vida e que essas áreas venham ser redimidas pelo poder dEle, porque é um fruto não da nossa carne, não de nós mesmos, mas é fruto do Espírito Santo em nós. Vamos ler então Romanos 12, 1 e 2, que traz para nós esse ensinamento sobre a renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo nos ensina, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós somos transformados pela renovação da nossa mente por meio da atuação do Espírito Santo, do poder de Deus em nós. Enquanto cada dia mais nós nos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ofereça a sua mente, ofereça o seu coração ao Senhor, os seus pensamentos, para que você então seja renovado e a sua mente seja moldada de acordo com o padrão de Deus, para que você e eu possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vamos encerrar essa primeira parte da nossa aula com um texto que está em Mateus 5, 14 a 16. Jesus nos ensinou: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lamparina, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Nós somos então chamados por Jesus a sermos luz no mundo, que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que as boas pessoas vejam as obras que nós praticamos, nosso testemunho, e venham trazer glória para Deus. Que tudo o que fizermos, toda a forma como nós agirmos, todo o nosso testemunho, a nossa forma de ser e agir e de nos comportarmos e de falarmos, venha refletir a glória de Deus e venha trazer glória para Ele, porque tudo é para a glória de Deus. Amém? Nós vamos então ter um pequeno intervalo aqui e vamos passar para a segunda parte da nossa aula em seguida.